Eu queria chamar o Marcelo para fazer um pequeno depoimento aí sobre o que foi a rede de pesquisa que você falou. Agradecer, então, ao Marco Peregrini aí pela exposição, tá? E pelo fato que a gente vai ter o material disponível. Hein? Bem, para quem não conhece aí o Dr. Marcelo Zufo, né, ele é do Laboratório de Sistemas Integráveis, né, da Politécnica da USP, né, e é uma das pessoas, grandes empreendedores dentro da universidade, né. E as ações dele realmente são projetos em geral. Ele pode até falar um minuto aí sobre o LSI, se você... Salgado, deixa eu só fazer um pedido aqui antes. Para quem está organizando lá o Inova Day, tá? Queria fazer um pedido só. A gente tem, tanto aqui no GTIC quanto nós temos nos esforçado no Estado para que os eventos do Estado tenham intérprete de Libras ou legendamento, que ofereçam condição de acessibilidade para quem utiliza lá, mesmo que não haja pessoas inscritas e que tenham essa necessidade, né? Porque para que essa cultura seja transferida, né? Nós assistimos lá uma apresentação, um esforço grande de inovação lá dentro de um software, dentro de um serviço que foi oferecido, desse último que foi apresentado lá, e que na contratação esqueceram de incluir a questão da acessibilidade. Quer dizer, criaram toda uma plataforma de software nova de comunicação de intranet, e que não está garantido lá que o empregado cego vai conseguir navegar naquilo. Então, acho que faz parte dessa abertura, né, dessa mudança de comportamento, passa por isso. A gente precisava garantir nos eventos que tivesse essa facilidade, para que as pessoas sempre prestem atenção e se lembrem, né, na hora de fazer o edital, na hora de contratar o serviço, de incluir isso. Se for possível, eu gostaria que você desse uma atenção a isso para a gente. Eu lembro de você ter feito já uma observação no dia, lá no próprio Inova Day, e você tem toda a razão. Inclusive, nós temos dentro do governo, dentro da Secretaria de Gestão, uma área pensando em como melhorar o processo de compras, tornando-o mais sustentável. Então, questões como essas daí, o próprio Roberto já comentou com a Valéria, que trabalha nesse grupo, a gente está procurando sempre inserir, às vezes nos escapa, a gente não sabe direito uma maneira, mas essa sua observação ela está colocada, e nesse procedimento de incentivar licitações sustentáveis, nós estamos incorporando isso daí, e provavelmente o Roberto ou a Valéria vão entrar em contato para que você nos auxilie na incorporação desses detalhes dentro dessa programação que a gente tem de licitações sustentáveis. Tá? Bem, eu queria agradecer o Salgado. Eu acho que é muito bom, é muito gostoso estar aqui nesse grupo falando de inovação. É a terceira ou quarta reunião que eu venho. Todas as reuniões têm sido muito inspiradoras para mim. E eu acho que essa iniciativa que o governo estadual está tendo, ela tinha que ser generalizada. Pelas palavras do Bombonato, o setor público, em todos os países do mundo que eu já visitei, é o indutor, realmente. E concordo com ele. O Estado é um bom indutor, mas um péssimo gestor de inovação. Porque a inovação ela tem ciclos na sociedade do conhecimento muito curtos agora. Eu sou engenheiro, né? Então, há 40 anos atrás, projetar um carro valia qualquer carro, desde que fosse de um único modelo e de 3 ou 4 cores. E você demorava 5 anos para projetar um carro. Hoje você constrói uma plataforma, o cliente configura a plataforma pela web. Então, sei lá, vamos pegar o EcoSport, né? Uma plataforma, que é a mesma do Fiesta, são 60 modelos de carro. E nós, engenheiros, temos que projetar o carro em 18 meses. E qualquer defeito, por mínimo que seja, o cliente reclama muito. A sociedade do conhecimento criou essas questões, né? Então, nós que somos de um grupo bem tradicional de tecnologia da USP, nós fizemos o primeiro chip no Brasil, 71. A primeira conexão da internet, quando ninguém sabia o que era, 81. O reitor deu uma bronca na gente, porque chegou uma conta de telefone lá de $10 mil, que era a conta para a gente manter a conexão de escada. Ou se não, a web.
primeira homepage do Brasil saiu lá, era um servidor na minha máquina. Não sei se vocês sabem, em 93, 60% de todas as homepages do Brasil estavam numa máquina que ficava no meu pé, né? E a gente tem toda essa história de tecnologia e a gente tem insistido muito recentemente que na sociedade do conhecimento, tecnologia não é suficiente, é condição necessária, mas não suficiente para a gente fazer inovação. E para nós, a definição mais clara que nós temos para essa comunidade de pesquisadores e empreendedores, que é o nosso laboratório, ela chega hoje a 500 pessoas, se a gente contar os outros escritórios que a gente abriu, é a transformação. Quer dizer, se eu vou fazer um circuito, eu tenho que embutir o circuito nesse equipamento aqui. Foi o que nós fizemos, né, há 3 semanas atrás. Eu fiquei até com medo. Meus alunos chegavam e falavam, não, a gente fez engenharia reversa, a gente vai fazer esse circuito simples. Aí nós vamos testar. Como que vocês vão testar? Não, nós vamos embutir na cadeira do Pellegrini. Eu falei, vocês estão loucos? Não, ele deu ok, né? E, na verdade, nós não podemos falar isso, mas quebrando várias patentes. No setor de eletroeletrônica, as inovações são tão rápidas que, na verdade, você não fala que você quebra a patente. Você faz uma inovação incremental que deixa a anterior obsoleta. Se você tentar copiar isso, querendo ficar atrás, você já perdeu a corrida. Você tem que superar. Você tem que fazer melhor, mais barato, mais rápido, mais eficiente, né? E por que não deixar no domínio público? Abre um site aí e coloca, né? Bem, nessas interações, nessas reuniões, eu tive a feliz possibilidade de encontrar Pellegrini há quase 1 ano e meio, 2 anos agora, né? E o LSI, por ser uma entidade pública, quer dizer, nós somos um laboratório de tecnologia da USP, a gente segue muito o modelo alemão, né? Os alemães, eles se unem para superar coisas. O MP3, por exemplo, é uma invenção alemã. É o Fraunhofer Gesellschaft de Darmstadt. Eles juntaram lá 350 pesquisadores só para fazer MP3. Ou lá na região de Frankfurt, eles têm toda a indústria, todos os pesquisadores de inovação na área automotiva. Eu tive a chance de colaborar com a Alemanha e eu falei, puxa, esse é o modelo que vai dar certo no Brasil. Quer dizer, nós temos que nos unir e essa massa crítica de pessoas vai conseguir fazer transformações no Brasil. Por isso que eu tenho muita esperança em reuniões como essa. Porque, na verdade, nós estamos montando um networking aqui que pode trazer coisas muito boas para esse país lá para frente. A única diferença do nosso laboratório é que a gente está um pouquinho à frente. A gente começou a fazer as primeiras coisas na década de 70 e nos primórdios da década de 90 a gente resolveu quebrar um paradigma na USP, né, Bombonato? Lá na USP o professor é uma ilha, ele é sozinho, ele compete muito com os outros. É o modelo francês. Le laboratoire, c'est moi. É meu laboratório. Eu tenho um equipamento, um sequenciador genético de $100 mil que a FAPESP me deu, está obsoleto, mas a chave é minha e eu uso. E o LSI ele entra na USP com essa mudança de paradigma. Nós temos que fazer pesquisa coletiva. Porque a maioria desses produtos, sei lá, são 10, 15, o projeto Manhattan falam daqueles 5 cientistas que fizeram a bomba atômica, mas na verdade eles envolveram 10 mil engenheiros para chegar no projeto final, né? E o que acontece nesse momento do Brasil é algo um pouquinho diferente. A química que faltava é a economia. A química que faltava é a economia. Terceiro maior mercado consumidor de laptops no mundo. Vocês sabiam disso? A gente só não superou a China e os Estados Unidos. Tá? Eu escutei isso do Craig Barrett, presidente da Intel, em setembro do ano passado. Falando, não entendemos o que está acontecendo no Brasil. Terceiro maior consumidor de PCs no mundo. Terceiro maior consumidor no mundo de telas planas. Vendemos nesse Natal 12 milhões de telas planas. Telas finas, né? E as inovações estão acontecendo aqui. E nesse momento eu estou fazendo a norma para a TV 3D. A Sony vai transmitir na Copa. Se vocês forem no Morumbi lá, o primeiro produto do mundo está em demonstração no Brasil, vai ser vendido aqui. Então, o elemento que faltava para a gente fazer inovação no Brasil era a economia. Infelizmente, nós não temos um setor de tecnologia de ponta, nenhuma empresa nacional que fatura mais que 100 milhões de reais. E o LSI está preocupado em ver como a gente aglutina isso. Até com o aconselhamento do Dr. Geraldo Alckmin.
ele tiver uma audiência com ele, ele falou, como que vocês fazem? Eu falei, a gente vai desmembrando, induzindo pequena empresa de base tecnológica, né? Aí foi uma surpresa muito grande, ele falou, não, faça o contrário, aglutina. Porque foi assim que o ITA conseguiu criar a Embraer, né? Aglutinando e tal. Mas, enfim, nessa história toda, nós tínhamos duas prioridades públicas, que era a saúde e a educação. Então, lá na reunião de Nova Day, nós vamos falar da nossa iniciativa em câncer, né? Nós estamos em 17 estados do país fazendo software para registros de câncer. Aqui, se vocês forem aqui do lado, nesse predinho amarelo, chamado Fundação Ococentro, nós desmembramos um pedacinho desse software, porque o Estado de São Paulo não tinha um software para a gestão das suas lâminas e anatomia patológica. Pegamos um pedacinho desse software, botamos mais R$250 mil, fizemos um registro paulista de anatomia patológica. 1,2 milhões de pacientes registrados no banco de dados em um ano, né? Isso em função dessas interações, essas trocas. Mas aí, interagindo com o Pellegrini, com a doutora Linamara, a gente resolveu estabelecer uma terceira prioridade pública, que é a questão da acessibilidade. Porque uma coisa é ver uma pessoa com uma deficiência intrínseca, caso do nosso amigo. O problema é que, com a inversão da pirâmide populacional brasileira, todo mundo vai desenvolver aqui algum tipo de deficiência. A nossa tendência é ter de 15% a 20% da população com alguma deficiência. Eu lembro do caso da minha família. Nós somos descendentes italianos e o pessoal vive muito. Toma vinho, aquelas coisas. Então, minha avó morreu com 98 anos. Mas o que aconteceu? Com 92, ela sofreu uma infecção na perna, foi amputada. Ficou deficiente. Então, nós tínhamos que ir lá ver cadeira de rodas, fisioterapia, tudo isso. E aí, você vê o equipamento para deficiente, parece equipamento de tortura, de torquemada. É como o Pellegrini falou, aquelas coisas de 1.600, 1.700, né? Do lado da minha esposa, eles são descendentes de portugueses, então eles viviam na mesma aldeia, sabe? Casamento entre famílias. Eles têm um problema seríssimo de surdez. Todas as pessoas do lado dela, a partir dos 40, começam a ter um déficit auditivo violento, e a partir dos 60 estão totalmente surdos, não escutam nada. Eu tive que desenvolver para o meu tio, da minha esposa, uma campainha que aperta a campainha e acende a luz para ele saber que alguém está tocando campainha. Com a inversão da pirâmide da base populacional brasileira, e vai acontecer na nossa cidade em 2016, né? Nós vamos ter mais velhos do que jovens nessa cidade. A questão da acessibilidade, das tecnologias acessíveis, intrínsecas ou extrínsecas, né, passa a ser uma questão pública, que vai atingir uma parcela significativa da população. A expressão aí é 15% a 20%. Né? E aí surge um conceito que o Brasil está puxando, que é a questão do desenho universal. Quer dizer, nós temos que desenhar um carro universal, quer dizer, pode servir para qualquer pessoa, com ou sem deficiência. E nessa interação, a gente começa a trabalhar para viabilizar o parque, e surge então a possibilidade de um convênio entre o LSI e a Secretaria da Pessoa com Deficiência, para a gente atingir questões emergenciais e questões em que o olho do furacão está acontecendo agora. São questões prementes, que se a gente não fizer agora, a gente perde o trem da história. Então, surge 3 subprojetos que a gente resolve atacar. A primeira questão dos livros digitais, né? E aqui eu digo até que a gente errou, porque a gente pensou só na tecnologia, que é necessária, mas não suficiente. O segundo projeto é um módulo inteligente para cadeira de rodas motorizadas. É um eufemismo para dizer, nós vamos quebrar as patentes, porque vejam, Pellegrini, alguém faz essa eletrônica para cadeira de rodas no Brasil? Quanto que custa um sistema desses? Não tem R$400 de pecinhas aqui que você compra? Quantas cadeiras eletrônicas a gente precisaria para o Brasil? Tem uma quantidade enorme. Se a gente falar em 14,5% da população, 30% disso é cadeira de rodas. E esse sistema, até não falando tanto em quantidade, mas é um absurdo hoje que só dirige cadeira de rodas aqui, só compra uma cadeira motorizada, quem consegue usar a mão para usar o joystick, enquanto as cadeiras oferecem hoje por sopro, por botões, por chaves, movimentos de cabeça, uma série de outros recursos para quem tem doenças degenerativas,
para quem tem outras questões que não permitem usar a mão. E o terceiro subprojeto é TV digital. Alguém já viu? Computador tem um mínimo de recurso de acessibilidade, mas TV? Nada. Sabe, meus primos são todos surdos, mas querem assistir TV. Estão sempre as turras lá com o condomínio, porque eles têm que botar o volume no alto. Botar um recurso simples, é uma norma, uma especificação. Agora, para uma indústria que está na mão só de multinacional, nós temos que convencê-los fazendo e impondo normas, né? E também usando o papel do Estado como consumidor. Bem, o primeiro projeto é a proteção de direitos autorais. Possibilitar a aquisição de qualquer livro no mercado editorial brasileiro de forma acessível. O Brasil coloca por ano no mercado 165 mil livros no mercado editorial brasileiro. Só 40 são para pessoas com deficiência. Só 40. Né? Nós estamos introduzindo aqui o conceito de desenho universal. Nós estamos conversando com grandes editoras, como a Saraiva, a Livraria Cultura. Nossa, é esquizofrênico conversar com eles. Porque eles estão desesperados. Está acontecendo essa coisa da revolução do livro eletrônico e o mercado editorial brasileiro, que, para variar, aquela mapa mental mercantilista nosso, não se preparou nada para isso. Então, todas essas grandes editoras podem fechar, porque as pessoas vão comprar livros em inglês na Amazon, na Kindle, no iPad, né? Então, se vocês soubessem a paura, o medo, o estresse que o mercado editorial brasileiro está, é uma coisa de... precisa de psiquiatra lá para tratar os caras. Até para acalmá-los, eu falo, olha, calma, vamos entender o problema e resolver, né? Bem, e o mercado não é pequeno, tá? Quando a gente fala acessibilidade, não é só pessoas cegas. A gente pensa em tudo. Mas se a gente pensar só nas pessoas com cegos ou baixa visão, são 3,5 milhões de usuários. 3,5 milhões, né? Próximo slide. Bem, a gente tem a definição do livro digital e tem a definição do livro digital acessível. Quer dizer, o livro digital com recursos a mais, navegação por capítulos, áudios e textos sincronizados, o livro falante, soletração de palavras, navegação de figuras, tabelas, diagramas e possibilidade de inclusão e anotação de voz. Quer dizer, a gente pensa, na verdade, a analogia que nós temos é o seguinte: o livro digital acessível é o livro digital do futuro. Nós só simplesmente temos que dar um passo à frente, e isso para o LSI é sopa no mel, quer dizer, uma coisa que a gente adora fazer, que não é simplesmente fazer o básico, é superar usando o arcabouço de conhecimento da USP, os requisitos que a gente pode levantar e assim por diante. Só para vocês terem uma ideia de soluções, existem mais de 25 soluções de formatos para livro digital. E deles, só 3 suportam minimamente acessibilidade. O Kindle, por exemplo, fala, mas uma ação impetrada pela Associação Nacional de Autores Norte-Americanos proibiu judicialmente nos Estados Unidos o Kindle falar, porque eles querem ganhar dinheiro com isso, não tinha monetização, né? É uma outra sociedade, né? E o EPUB, que a Livraria Cultura adotou, na verdade é um subset do DAISY. E o NISO Z3986 é o formato que a gente elegeu como campeão, e não só... É uma decisão de Brasil, né? Uma coisa que já está consensuada há muito tempo. Próximo slide. Bem, um dos problemas que existem é aquele problema que está na Bíblia, né, da Babilônia. Deus fez aquela torre e ninguém falava com ninguém. Então, para piorar a situação, como tem um jogo de monopólio, esses formatos não são interoperáveis. Isso trouxe mais um desafio para nós. Vamos fazer um leitor acessível que, além do DAISY, leia esses 25 formatos. A intenção nossa é fazer um conversor de tudo isso para DAISY. A gente acha que isso disponibilizaria os 165 mil livros. Chega para uma editora, como foi a conversa que a gente teve com a Cultura, os caras estão em pânico, não, vai acabar o mercado editorial, tal. Eu falei, tudo bem, mas você quer vender livro para pessoa com deficiência? Eu falei, eu quero. Se nós dessemos para vocês um conversor de qualquer formato que você tiver para o DAISY, vocês adotam? Eles falaram sim. Isso é importante para nós, né? Próximo slide. Bem, o nosso grupo de pesquisadores está fazendo um mapa de compatibilidade de tudo isso. Esse trabalho já foi feito em novembro do ano passado. É bem complicado, tá? E vocês veem que a maioria das situações é no, no, no.
A maioria deles não tem compatibilidade nenhuma. Próximo slide. Aqui é só para mostrar o esforço feito. Próximo slide. Né? Bem, o Brasil já adotou o DAISY como padrão nacional. É um consórcio nacional com foco em pessoa com deficiência. O formato DAISY permite criar livros falantes, livro com navegação, navegação de figuras, gráficos e tabelas. Porque, para uma pessoa com deficiência, ela pode ser, por exemplo, cega. Então, tem uma figura no livro. Nós vamos ter que ter um pedaço de código lá narrando o que é aquela figura. Isso daqui é a Mona Lisa, ela está com uma figura neutra, não sabe se está sorrindo, se está séria. Tá, né? E tem que ter também recurso de sintetizar na fonte. A gente mapeou todas as ferramentas DAISY existentes. Próximo. Agora, o problema é que todas essas ferramentas DAISY não são protegidas. Não tem o que a gente chama do famoso sistema de gestão de direitos autorais, que é um problema de duas frentes. O primeiro, que essa ferramenta, quando é usada pelo setor privado, é usado para restringir o acesso de qualquer mortal. Agora, por outro lado, é uma ferramenta muito importante para você dar o direito de autoria para alguém, para que não hajam as cópias ilícitas, vamos fazer assim. E parte do projeto é incorporar as ferramentas de gestão de direitos autorais na DAISY, né? Próximo slide. Existem iniciativas de DAISY no Brasil. Próximo. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos desenvolvendo ferramentas para proteção de direitos autorais para livros digitais no formato DAISY, no âmbito da legislação brasileira, seguindo a legislação brasileira de direito de autor. E uma novidade que nós estamos tendo é, próximo slide, disponibilizar tudo em código aberto. Nós vamos abrir tudo isso. Por quê? A gente quer que as editoras nacionais usem esse software. Porque elas não têm nada. Nós fomos na Livraria Cultura, eles pagam para publicar em EPUB $75 mil para Adobe para fazer o gerador de EPUB. Isso é a Livraria Cultura, que é a livraria mais sofisticada de São Paulo. Imagina as outras. E os coitados mal e mal sabem pilotar o software lá. Então a ideia é ter uma abordagem de software livre, falar, você converte para EPUB? Eu vou te dar um software grátis para você fazer para DAISY também. E mais, está aqui aberto, muda conforme você quiser. Qual que vai ser o primeiro uso deles? Esse edital que o governo está fazendo, fecha a ponta, né, de compras. Então a gente acha que vai ter uma inundação de livros eletrônicos para educação, em função dessa amarração do Estado, fechando a compra de um lado e oferecendo a ferramenta do outro. Próximo slide. Agora tem mais um diferencial. O LSI lá estava desenvolvendo o RIC. Todo mundo já escutou falar o que é o RIC? O RIC é a carteira de identidade com chip. O Brasil superou a marca de 20 milhões de certificados digitais emitidos no ano passado, imposto de renda, tudo isso. O monopólio da Visa no Brasil foi quebrado, a VisaNet virou Cielo. Vai acabar aquela coisa de cobrar do comerciante os 5% do cartão. A expectativa é que em 2010 a gente pule de 20 cartões para quase 60 milhões de cartões. E nós precisamos desses chips nos passaportes, na carteira de identidade. Existem 8 milhões de carteiras de identidade falsificadas no Brasil. Eu posso tirar uma carteira de identidade aqui em São Paulo e casar com a minha esposa. Eu posso ir para o Rio de Janeiro, tirar uma segunda carteira de identidade e casar com uma outra mulher. E está perfeitamente legal. Por mais que, legalmente, poligamia é ilegal. Mas se vocês olharem todas as fraudes do INSS, as mulheres ficaram preocupadas aí, ó. Mas assim, são os casos que o Centro Nacional de Identificação coloca para nós. Eu não sabia disso. E a ideia de você botar o chip na carteira de identidade é que você erradica todo esse tipo de fraude, né? Agora, nós estamos colocando o certificado de identidade civil da ICP Brasil do RIC nesse formato DAISY. Então, sei lá, se o Pellegrini compra um livro no formato DAISY, está lá, o livro é do Pellegrini, e assim por diante. Né? Isso é uma inovação, assim, vai ser uma primeira aplicação do RIC no mercado brasileiro, na sociedade brasileira. Próximo slide. Bem, nós já estamos no 3º mês do projeto, já temos protótipos, o software protetor, então, é uma ferramenta de produtividade que uma livraria Saraiva, uma livraria Cultura, não vamos cobrar $75 mil, não vamos cobrar nada, muito pelo contrário. Para as primeiras 3 ou 4 editoras que adotarem o software, a gente vai dar suporte ainda. Nós vamos disponibilizar alunos, engenheiros,
Eu mesmo, como professor, nas horas vagas, vou lá e ajudo a cultura, alguém a instalar esse software. Próximo slide. Já temos algumas telas do software leitor. Então, esse daqui é um software leitor DAISY. Então, já estamos gerando... Aqui é o livro O Alienista. Né? Então, já estamos no 3º mês do projeto com resultados incríveis. Né? Agora, isso é tecnologia. E como alguém falou, tecnologia é necessária, mas não suficiente. Começamos a sentir um ruído na rede, fomos conversar com as editoras e percebemos que eles estão desesperados. Esse é o termo, né? Desesperados. Próximo slide. Bem, o segundo projeto é a gente fazer um controle melhor que esse daí, né? Então, problema. As cadeiras motorizadas no Brasil são montadas com módulos de controle importados. Os módulos básicos são básicos e oferecem só controle pela mão. Outros recursos, controle por sopro, brain mapping, mouse, queixo, não tem nada. Então, qual que foi a ideia? Todo mundo manja de hardware, software livre, né? E hardware livre. Vamos fazer um hardware livre. E mais, eu tenho uma fábrica lá no LSI, a LG me doou uma linha de prototipagem. Eu consigo fazer 10 mil protótipos em 24 horas. Enche de chip lá, sai a máquina. Dá 12 a 26 segundos por protótipo fabricado, né? Próximo slide. Então, pesquisar e desenvolver um módulo de controle capaz de integrar diferentes dispositivos. Pesquisar e desenvolver um software de configuração desse módulo. Próximo. Fizemos todo o hardware, né? Próximo. Esse é o ambiente de montagem. A gente já está com uma cadeira de rodas protótipo. A nossa eletrônica já está controlando a cadeira. É claro que ela não está homologada. Então, nesse caso, eu não tenho coragem ainda de pedir para o Pellegrini testar, mas ele vai toda semana lá no laboratório. É muito importante o usuário estar do nosso lado para a gente amarrar os requisitos, né? Próximo slide. E o circuito está pronto aqui. Essa é a versão atual do circuito. A nossa equipe de design de chips já está super interessada. Talvez vai haver uma surpresa agradável aí. A gente vai... O pessoal lá... O nosso centro de design de chips fica em Salvador, na Bahia. Como é missão nossa fazer projetos públicos, eles estão discutindo como convencer alguém a fazer esse chip. Então, em vez do módulo custar R$400, um chip desse a gente dimensionou em torno de 3 a 4 dólares. Manda 10, 15 mil chips, 30, 60 mil reais. Tem um fabricante nacional que vai comprar na Alemanha o módulo. Está aqui, ó. Te dou 600 chips, você faz o projeto. Ensina como fazer software, tudo isso. E vai ser um projeto de hardware livre, em vez de software livre. A gente vai abrir todo esse hardware, criar uma comunidade, tudo isso. Nós esperamos, daqui a alguns meses, o Pellegrini vai entrar aqui na sala e a eletrônica vai ser toda nossa. Próximo slide. E, finalmente, o último projeto, que também é classe mundial, acessibilidade em TV digital. O padrão de TV digital brasileiro está bombando. 7 países da América Latina adotaram o nosso sistema. Nossos irmãos argentinos, Uruguai, Paraguai, Venezuela. O único país que não aceitou o padrão brasileiro foi a Colômbia, porque os europeus ofereceram quase 80 milhões de euros em contrapartidas comerciais. E fizeram um lobby legal, né? A mesma coisa que os portugueses fizeram conosco, né? Trocando espelhinho por pena de papagaio. E acontece, é o mapa mental que tem que mudar, né? Mas o fato é que os europeus estão pensando em adotar o sistema brasileiro também, porque ele está com várias características interessantes de robustez e tal. E além desses 7 países latino-americanos, está tendo uma reunião agora, dia 15 de maio, em Luanda. Parece que 10 países do bloco africano vão adotar o padrão brasileiro. E existe um rumor aí que as tribos americanas vivem em regiões especiais lá nos Estados Unidos. Elas têm emissoras de TV. E o sistema americano não funciona. Eles são um estado, uma nação à parte no modelo americano. Parece que até os índios americanos querem adotar o padrão desenvolvido no Brasil, né? Agora, no mundo, se vocês irem em qualquer lugar, Taiwan, China, Índia, Estados Unidos, comprem uma TV. Não tem nada de acessibilidade. Nada. Nada, nada, nada. Então existe a chance do Brasil ser o primeiro país do mundo a incorporar recursos de acessibilidade. Primeiro do mundo. Então o que nós vamos colocar? Controle remoto, domótica, receptor para mídia de audiência e fabricação de lote piloto. Próximo slide.
Bem, nós estamos incorporando todos aqueles recursos para as pessoas com necessidades especiais, libras, audiodescrição e áudio elevado. A novidade é o seguinte, nós já temos protótipos, e protótipos de pré-produtos. Então eu me comprometo aí nas próximas reuniões, eu trago um receptor de TV, que vocês compram no Ponto Frio, com esses recursos já embarcados. Já embarcados. Além do menu High Definition, Closed Caption, vai aparecer o logo universal de acessibilidade, aquela... Eu acho que está nos próximos slides. Né? E o que acontece? Você vai comprar uma TV, vai lá configurar e vai ter todos esses recursos. Próximo slide. Bem, integração de closed caption, audiodescrição e usabilidade especial com pessoas com deficiência. E outros, né? Próximo slide. Bem, nós estamos desenvolvendo um controle remoto também, porque vejam, como o Pellegrini muda um canal de TV? Como ele controla o volume? Não tem controle remoto para isso. Então nós fizemos uma pesquisa, né, que foi inédita também. Nós pegamos algumas dezenas de usuários em várias categorias de deficiência e a gente fez uma pesquisa inédita. Antes de começar o convênio, acho que foi em novembro ou dezembro, né? E nós fizemos vários ensaios, levantando todos os requisitos. Aquele material é ultra precioso e não foi avaliado ainda totalmente cientificamente. Nós temos até medo de publicar aqueles resultados, porque são pesquisas muito inéditas, pesquisas que até então não tinham sido feitas. Tem gente da França, de Portugal, da Espanha, querendo vir para o Brasil para trabalhar com a gente e analisar esses resultados. Próximo slide. Um segundo projeto que a gente está desenvolvendo também, o pessoal pergunta para mim, o que é TV digital? Defina a TV digital. A definição que eu faço e minha mãe entende é a seguinte: mãe, agora dentro da TV tem um computador. Então todos aqueles fenômenos de inovação que a gente vê, né? Informática, toda semana você vai na lógica, tem uma inovação nossa, passa a ter na TV. Não é por menos que o Etevaldo Siqueira, na segunda, vai fazer um evento, tem vagas abertas ainda, para inovação em TV. Nós vamos lá falar sobre TV 3D. Dia 5 de maio, a LG está lançando a Broadband TV. É uma TV que se liga ao cabo da internet. Então, YouTube, browser, Google, Skype vão estar na TV. Ora, se a TV passa a ser um grande computador, por que ela não passa a ser o servidor de casa? Por exemplo, esse computador, através de uma ordem de voz, do tipo, por favor, diga um comando, eu posso, acenda a luz, apaga a luz, abra a porta, verifique se o micro-ondas está ligado, tal. Próximo slide. Bem, uma coisa que a gente descobriu, e nós estamos fechando uma parceria com o Ibope, nós não sabemos qual que é a audiência com pessoas com deficiência. O que uma pessoa com deficiência assiste na TV? Quais são os programas mais populares? Então nós estamos incorporando nesse televisor para deficiente um medidor de audiência. E nós precisávamos ir em campo, nós não temos vocação para isso. Então o Ibope bateu na nossa porta, a gente propôs uma parceria, acho que dia 27 a gente fecha. Nós vamos fazer um trabalho inédito em termos mundiais também, é que medir a audiência da TV das pessoas com necessidades especiais. Qual que é o nosso interesse? É criar dispositivos mais adequados para essas pessoas. Próximo slide. Nós vamos fazer protótipos, então nós combinamos um número, não lembro agora. Próximo slide. Esses são os receptores, tá? Nós já temos protótipos, isso é um receptor de TV digital. E o último slide aqui, se vocês souberem, na semana retrasada, a primeira solução Ginga, TV interativa do mercado brasileiro, foi anunciada comercialmente. Então, se vocês forem no Ponto Frio, vocês compram uma TV da LG com interatividade. Estão vendo os menus da TV interativa? Nós ajudamos essa empresa a fazer o produto. Então, lá é Caminho das Índias, né, uma aplicação interativa Caminho das Índias, e lá embaixo é o portal de interatividade do SBT. Esse projeto a gente encerrou em julho do ano passado. É claro que a empresa tem que desenvolver o produto dela, fazer marketing, design e tal. Isso são coisas que não interessam à universidade. E nesse momento, nós pretendemos ter
nas próximas semanas, é os recursos de acessibilidade, o símbolo. E aí eu me comprometo com o Carlos, aqui é ótimo, porque a gente está perto da Paulista, eu só preciso colocar a antena externa aqui na janela, né? E uma TV. E a gente mostra já alguns recursos de acessibilidade que nós implementamos. Bem, é isso. Acho que não tem mais nada. O próximo slide. Bem, o Marcelo aqui é realmente extremamente... Faltou só um slide. A gente propôs e a ABNT aceitou. Nós estamos montando um grupo de trabalho em acessibilidade em plataformas interativas. Vai ser a referência CE 04, no grupo de estudos Acessibilidade para a Inclusão Digital. Nós precisamos de voluntários para escrever essas normas. Está o convite aberto, nós vamos ter certamente membros da Secretaria das Pessoas com Deficiência, mas precisamos de outros voluntários. Às vezes até um usuário leigo, porque na hora de escrever a norma, não é só a indústria, a universidade e o governo que faz a norma. O grupo de usuários é muito importante porque às vezes a gente erra no requisito A, B e C. Escrever uma norma é projetar o que vai ser um produto daqui 1 ou 2 anos. E às vezes os técnicos, como o professor Bombonato falou, ficam tão focados lá, querem fazer uma coisa tão legal, que se equivocam nas questões mais básicas. Esse grupo está sendo constituído, nós vamos fazer uma chamada pública, e ele está aberto a qualquer um interessado. Governo, academia e indústria. Obrigado. Então, devemos agradecer aí o Marcelo pela mostrar realmente como realmente a universidade está contribuindo, né, fazendo parcerias para a inovação, né? E eu tenho alguma pergunta aí que eu acho que podia ser respondida. Podia, por favor, alguém tem alguma... Bem, eu só queria perguntar o seguinte, no evento comentado, houve uma reunião sobre rede de pesquisa. Essa reunião abordou basicamente o quê? Bem, pesquisa em acessibilidade no Brasil, a gente até faz bastante, né, Pellegrini? A gente mapeou, só na Escola Politécnica, além do LSI, nós temos mais 30 outros grupos desenvolvendo prótese de titânio, novos compostos, software. 2 alunos meus ganharam um prêmio aí de fazer o leitor de nota, né, de dinheiro. O grande problema na área de pesquisa em acessibilidade no Brasil é a articulação. A articulação, né? Então, a reunião lá do grupo de pesquisa é a gente mapear aquelas pesquisas que faltam um pouquinho mais para que elas virem produto no mercado. Então, mais do que fazer pesquisa básica nesse centro, nós queremos mapear as pesquisas aplicadas que têm impacto em produtos e, eventualmente, fazer um investimento em um outro tópico, que é pesquisa de ultraponta. Por exemplo, um projeto que a gente discute, por que a cadeira de rodas tem que ser tosca assim? Se vocês forem na internet e pesquisarem exoesqueletos, governo norte-americano, vocês vão ver os soldados americanos desenvolvendo uma espécie de terninho, Armani. Ele veste aquele terno, ele fica super forte, mostra lá uma demonstração, um soldado americano com esse exoesqueleto carregando um peso de 600 quilos, com as 2 mãos. Exoesqueleto é aquelas coisas de desenho animado japonês, de ficção científica, né? Eles vestem uma roupa, e essa roupa... O filme Homem de Ferro, né? Bem, existe muita tecnologia exoesqueletal usada no setor de defesa. A Marinha do Brasil, através do Corpo de Fuzileiros Navais, já veio discutir com a gente, fazer um projeto de soldado de futuro. Eu cheguei para o Almirante e falei, Almirante, a gente não pode fazer isso também para pessoas com deficiências? É a mesma tecnologia. Então, uma tecnologia que a gente está discutindo com o MIT, lá, com o grupo do professor Hermano, é desenvolver essa tecnologia de ponta. O uso de exoesqueletos para que a gente tenha tecnologias menos intrusivas e que resgatem toda aquela questão da inclusão, da autoestima que o deficiente tem incorporado. Um segundo projeto que a gente discutiu, seria esses de ponta, por exemplo, implantes cerebrais para surdos, implante coclear, né? Então, o grupo de pesquisa ele precisa mapear
2 tipos de domínio de pesquisa. Aquelas pesquisas que estão prontas para ir no mercado, mas não houve vontade política ou pública para fazer, então o centro vai investir nisso. É o caso desses 3 projetos, que em menos de 8 meses a gente vai fazer e trazer uma grande transformação para a sociedade. E a segunda linha é mapear aquelas pesquisas de ultraponta em que o Brasil pode ser melhor do mundo e, eventualmente, conduzir até um prêmio Nobel. Então, essa foi a discussão do grupo de pesquisa. E agora, lá na Secretaria, nós estamos nos reunindo todo mês, até outubro, para criar o plano diretor do grupo de pesquisa. Marcelo, muito obrigado. Então, pega teu material aqui.